Hoje eu vim falar de um livro que tem tudo a ver com o Halloween, para quem gosta de histórias de terror, de superstições, de lendas contadas ao redor da fogueira em uma noite de lua cheia. Hoje eu vim falar sobre A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e outras histórias do Washington Irving, nessa edição, que tem aqui da editora Wish. Vou mostrar um pouquinho mais dessa edição para vocês, enquanto eu comento também o que eu achei dessa leitura. Já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, já deixa sua curtida, que aqui a gente fala sobre literatura, fala sobre psicologia também relacionada com os livros, e também gravo alguns unboxings dos livros que eu compro, mostro os livros do Clube de Literatura Clássica também, então se inscreve aí para não perder nada. Bom, esse livro, aqui nessa edição da editora Wish, ele estava até esgotado há pouco tempo, mas houve uma reimpressão. Então nós temos ele aí disponível novamente para compra. Eu não sei se está em pré-venda ou se já está disponível na Amazon, mas é uma edição bem bonita e que combina com outros livros deles, com essa pegada também. Eu tenho aqui o Sweeney Todd, que tem a capa combinando com esse daqui. Então aqui nós temos A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Rip Van Winkle, O Noivo Espectral e O Diabo e Tom Walker. Todas são histórias do Washington Irving. Então esse livro ele tem uma atmosfera bem característica, assim, bem dessas histórias contadas à luz da lua cheia. Inclusive, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça se encaixa muito nesse quesito, dessas lendas contadas nos povoados, as lendas locais, as superstições locais. Bom, esse primeiro conto, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, se passa em Sleepy Hollow, que é descrito como uma vila em que as pessoas vivem como se imersas em sonhos, imersas em fantasia. Então é descrito como um local um pouco parado no tempo, em que as pessoas são sonhadoras, supersticiosas e vivem suas vidas ali com calma, nesse local. Nós seguimos aqui a história do Ichabod Crane, que é um professor, o único professor ali da escola local, bem pequenininha, e ele se apaixona pela Katrina, que é uma moça rica, uma jovem rica, muito bonita e que tem muitos pretendentes, É basicamente a moça que é considerada mais bonita ali do local e que todos querem namorar com ela. Então aqui a gente tem essa disputa pela mão de Katrina. E o que acontece, nessa disputa, acaba que esse professor, ele tem algumas desavenças com os outros pretendentes, e aí segue essa disputa, enquanto ali de pano de fundo tem as histórias de Sleepy Hollow, tem essa lenda do Cavaleiro Sem Cabeça sendo ali contada pelas pessoas. Eu achei interessante nesse conto justamente essa parte que fala sobre as superstições e sobre os contos, sobre as crenças locais e como que isso é transmitido. Então aqui tem uma parte, na página 63, que fala o seguinte: contos e superstições locais prosperam melhor nesses retiros isolados e há muito estabelecidos, mas são pisoteados pela multidão cambiante que forma a população da maior parte das nossas zonas rurais. Além disso, na maioria dos nossos vilarejos, os fantasmas não têm incentivo, pois mal tiveram tempo de terminar o primeiro cochilo e se virar nos túmulos antes que seus amigos sobreviventes deixassem a região. Assim, quando saem à noite para suas excursões, não têm mais conhecidos a quem visitar. Talvez essa seja a razão pela qual é raro ouvir falar de fantasmas, a não ser em nossas comunidades holandesas mais antigas. Então aqui ele fala um pouquinho, esse livro é de 1820, essas histórias. Então aqui ele fala sobre essa questão da perda de superstições, até dessas histórias de fantasmas, É claro que aqui tem um tom humorístico, que é bem característico desse livro, dessas histórias, que tem
é um tom humorístico e que a gente tem que compreender essas histórias também pelo tempo em que elas foram escritas, né? Porque tem algumas questões complicadas aí nas histórias que a gente tem que olhar com um olhar crítico mesmo. Mas esse trecho ele me faz pensar sobre a gente, né? Esse livro se passa ali nos Estados Unidos. Essa lenda, né, do Cavaleiro Sem Cabeça, essa história se passa nos Estados Unidos. Mas é algo que se encaixa pra gente aqui no Brasil também, né? Porque se você vive em uma cidade grande, muito provavelmente você não tem tanto contato aí com as comunidades, com essa questão das lendas, né, que são passadas ali por gerações. Então a gente vai se perdendo quanto a essas tradições, quanto a essas superstições e quanto às lendas também, né? Então a gente vê essa perda dessas histórias de fantasmas, do folclore, ali das lendas mesmo, né? Tanto que a gente vê que muitas crianças aí que estão vindo não sabem sobre algumas questões do nosso folclore mesmo, né? Assim, do Saci, da Cuca, da mula sem cabeça. Então, assim, essas superstições, essas histórias, sabe? Que são tão importantes para a nossa cultura, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso também. Aqui nós temos também Rip Van Winkle, que é uma história bem marcante também, que é sobre um homem que é muito querido por todos, mas que ao mesmo tempo esse homem que é querido por todos, ele tem uma relação muito complicada com a esposa, que é chamada aqui de rabugenta, enfim. Mas aqui também é dito que Rip estava pronto para cuidar das tarefas de todos, menos das suas. Cumprir seu dever familiar, mantendo a fazenda em ordem, ele achava impossível. Então ele era ali um homem que fazia tudo para todos. Então o tempo inteiro estava ali ajudando nas fazendas dos outros, ajudando em tudo que era pedido para ele, né, pelas outras pessoas. Mas ele não cuidava da sua própria propriedade, não cuidava das suas questões, então da sua própria vida, né, posso dizer assim. Então é dito que a propriedade dele era mais caída, mais decadente, porque não tinha esse cuidado com a propriedade dele. Então nós temos essa visão aí da esposa rabugenta, né? Só que a gente vai entendendo que ela tem os seus motivos para cobrar dele essas questões básicas, né? E aí aqui nós temos essa visão, assim, com um certo humor também sobre esse personagem. E aí nós temos esse personagem que acaba, a gente entende como se ele tivesse adormecido após o encontro com algumas criaturas bem diferentes. E aí, após esse sono, ele acorda e retorna à vila, mas todas as pessoas que ele conhecia morreram. Se passaram muitos anos, né? Parece que ele dormiu por um longo tempo. Para ele foi só uma noite, mas se passaram anos e anos. Então a gente tem essa ligação com o mundo férico, né? Porque disse assim nas lendas que o tempo no mundo férico não passa da mesma forma que o mundo, que o nosso tempo, né? O tempo humano. Então nós temos ele voltando para essa vila e não reconhecendo ninguém, né? Ninguém conhece ele, as coisas mudaram, as coisas são mais tecnológicas, né? Mais modernas. Então ele se pergunta o que aconteceu naquele tempo que ele dormiu. Então nós temos essa história. Temos também o Noivo Espectral e o Diabo e Tom Walker. Eu não vou falar tanto sobre essas duas outras histórias, porque senão ficaria muito longo. Mas são histórias muito legais de se ler, bem interessantes mesmo. Eu gostei bastante de O Noivo Espectral também. Eu acho que foi uma das minhas histórias favoritas, inclusive, desse livro. Ele é um livro curtinho. Aqui nessa edição da Wish, nós temos 169 páginas. Eu li ele basicamente assim em um dia, né? No final de semana eu peguei ele para ler, li todo de uma vez. Então ele é uma leitura rápida e bem gostosa para se fazer assim no Halloween aí que está chegando, né? São contos rápidos de se ler,
contos bem marcantes com essa atmosfera gótica, que tem esse clima bem regional, bem de histórias, de superstições locais. Então tem esse clima que é bem interessante para quem gosta, né, dessas lendas passadas por gerações. É muito interessante. Então deixo aqui a recomendação desse livro para vocês. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, deixa sua curtida, comenta aqui para mim se você já leu esse livro ou se você tem vontade de lê-lo. Tchau, até o próximo vídeo.